Bom dia, muito bem-vindos a mais uma iniciativa aqui em parceria para refletirmos sobre estes novos desafios que nos traz aqui as mudanças e várias iniciativas legislativas que temos tido. Neste sentido, também agradecer mais uma vez por estarem connosco neste tempo de reflexão e de tentativa de responder aqui aos desafios. O tema de hoje, e que nos traz aqui, será em torno do RGPC, os riscos de terceiros e como avaliar e porquê. Com certeza nos deparamos com vários riscos, vários desafios, e as relações com terceiros são inevitáveis, não é? Portanto, neste sentido também queríamos aqui apresentar-vos um pouco do nosso trabalho e também das nossas identificações. Neste sentido, começaria aqui por falar-vos da Incentia, não é? Como já temos visto, são um grupo de empresas na área da tecnologia, de informação e comunicação, marketing e inovação, também com consultoria de negócios e engenharia de produto, muito importante e relevante também no dia-a-dia das empresas. Neste sentido, são também, marcam presença em vários países, como Portugal, Espanha, França, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Neste sentido, são também vários anos de experiência, 35 anos, com várias distinções, inclusivamente com certificações para levarem ao outro lado a melhor experiência e sempre com brio profissional. Continuando aqui, sendo este mais um webinar em parceria tanto com a Incentia como com a DCM Littler, como com a Navex, apresento, após a Incentia, também a própria DCM Littler, que é uma sociedade de advogados, que é uma equipa, sobretudo, dedicada ao direito do trabalho, ao direito da proteção de dados, direito intelectual, sobretudo relacionado com organizações laborais, dedicada a empresas e também a todo o dia-a-dia, o cotidiano laboral. Prestam assessoria também aqui, tanto a trabalhadores como empregadores, nacionais e internacionais, nos diversos setores de atividade, tanto público como privado, bem como em todas as áreas laborais, desde a contratação, à cessação, reestruturações, transmissões de unidade económica, etc. Pretendem, sobretudo, dar aqui conselhos práticos, personalizados, preventivos, onde o risco de terceiro que nos traz aqui hoje também é um deles, não reativo e também o apoio aos clientes em todos os momentos das relações laborais. Relativamente aqui também há outro parceiro muito importante. Temos aqui a Navex, que é uma plataforma, então, aqui, que é uma plataforma unificada e centralizada de gestão de conformidade e que pretende dar aqui também resposta a um pouco do que são estas questões de compliance e de resposta aqui ao risco, não é? Para hoje, temos aqui a apresentação da nossa agenda e daquilo que nos propomos a seguir, aqui com estes vários pontos, onde deixaremos no fim tempo para perguntas e respostas, porque certamente terminaremos após a reflexão, ainda assim com perguntas por adequar. Aqui em cada momento e sobre cada um dos temas teremos a Tânia Ferreira, Cláudio Gomes e o Brian Jones sobre cada um destes temas e dentro de cada uma das organizações. A Tânia Ferreira da parte da Incentia, como consultora de RGPD, RGPC e RC, peço desculpa que estas siglas são sempre muito similares. Também aqui como advogado Cláudio Rodrigues Gomes e o Brian Jones aqui como especialista do produto e sobretudo aqui com uma experiência avultada aqui na questão da gestão das plataformas da Navex. Espero que possam refletir connosco e que seja também um momento proveitoso de perguntas e respostas a estes temas. Ora, muito bom dia. Antes de mais, espero que estejam a me ouvir bem.
Agradecer à Ana pela apresentação que fez aqui também dos oradores, da Incentia, da DCM, Littler e também da Navex. Agradecer também tanto à Navex como à Incentia a promoção destes webinars e esta parceria que já temos há algum tempo e que para a DCM Littler faz todo o sentido e nos orgulha de poder estarmos também aqui ao lado dos melhores parceiros nesta área e tudo o que também tem a ver com a compliance, a gestão das plataformas. Na realidade, tanto a Navex como a Incentia também ajudam muito o nosso dia-a-dia enquanto advogados para prepararmos também os clientes para esta nova realidade. A corrupção em si não é uma nova realidade, contudo, os mecanismos desta forma de combate à corrupção e de prevenção da corrupção são uma realidade nova. Ora, eu distribuí a minha apresentação por antes de mais, termos em conta os requisitos legais e a obrigatoriedade. É verdade, já falámos várias vezes sobre, até mesmo outros webinars, e é uma matéria que tem sido muito discutida recentemente, e por isso não vou também estar a fazer aqui uma explanação muito exaustiva em relação aos requisitos e à obrigatoriedade, e também prefiro ser um bocadinho mais informal em relação aos pontos. De qualquer forma, e queria fazer aqui um pequeno enquadramento histórico em relação à corrupção, porque nós, talvez, levados pelas redes sociais, pelo mundo em movimento que vivemos de hoje em dia, tudo é muito rápido, as respostas têm que ser dadas de imediato. Às vezes esquecemos ou achamos que a corrupção é uma realidade da nossa sociedade recente, contemporânea. Parece que todas as nossas gerações, várias gerações, principalmente as que estamos no mercado de trabalho, parece que só agora é que temos este problema e que só agora é que existe necessidade de controlar este fenómeno. Mas na realidade isto não é assim. A corrupção existe desde que a civilização grega existe, ou seja, desde os primórdios, enquanto organização de sociedade, que a corrupção é um problema que está presente em todas as sociedades. Por isso mesmo, a corrupção é um fenómeno que ofende a essência da democracia e os seus princípios fundamentais, designadamente os da igualdade, da transparência, da livre concorrência, da imparcialidade, da legalidade, da integridade e da justa redistribuição da riqueza. Ou seja, convém nós termos a perspectiva que a corrupção ou os mecanismos de prevenção e de combate à corrupção não existem única e exclusivamente, como às vezes nós achamos, para encontrar problemas em negócios de milhões ou de grandes aquisições entre empresas. Não, é uma realidade e um fenómeno negativo, na minha perspectiva, obviamente, que ofende toda a sociedade, desde a pequena, desde a nível de igualdade de direitos, de oportunidades, de emprego. Ou seja, a corrupção é mesmo é transversal e o combate tem que ser feito de forma transversal. E nós temos que ter esta consciência, acima de tudo, todos, de que é necessário combatê-la e não apenas só em relação a determinados negócios, em relação a determinadas situações. Ora, várias pessoas já se debruçaram sobre um tema, ainda por cima é um tema que cada vez mais está em voga, e o que é facto é que a corrupção é um problema mundial, comum a todas as sociedades, regimes e culturas, e é detectável em diferentes períodos da história da humanidade, com forte impacto cultural, político, social, económico-financeiro, legal, organizacional, comunicacional, ambiental e intergeracional. Ora, só por todas estas palavras já nós conseguimos perceber que o problema é muito maior do que nós às vezes nós achamos. Eu tenho um colega de faculdade que ele se debruça sobre estes temas e mesmo aqui em relação a esta lei, ao novo mecanismo nacional que foi criado. Ele há pouco tempo, ele também estava no Banco de Portugal, ele há pouco tempo, que é o Dr. Miguel da Câmara Machado, e ele há pouco tempo disse uma frase, eu hoje também quis trazer aqui para o webinar, que ele dizia: um ano e um mês depois da publicação do Mecanismo Nacional do Combate à Corrupção, podemos afirmar que este mecanismo foi feito para poucos ou pouquíssimos, ignorando muito ou muitíssimo. E é esta exatamente a questão. Ou seja, este regime, tal como foi aprovado e tal como entrou em vigor, o que é facto é que ele
ele não consegue abranger todas as áreas da sociedade onde existe este fenómeno. Ou seja, a lei, a redação da lei e como ela foi posta em vigor, dedica-se em específico a determinadas áreas, ou determinadas empresas, ou determinados serviços do Estado, e deixa de fora uma ampla parte dessa que, às vezes, por serem empresas mais pequenas, por serem serviços mais pequenos, onde achamos que não existe esta realidade. O problema é que existe. Também aqui existe esta realidade. Ainda assim, deixando esta pequena crítica, vamos então avançar aqui para os requisitos legais e a quem é que se aplica o RGPC. Ora, o RGPC, tal como já tinha referido, é o Regime Geral de Prevenção da Corrupção e foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 109/E 2021, 9 de dezembro, que criou um mecanismo nacional anticorrupção e estabeleceu este regime. Ou seja, este mecanismo acaba por ser mais ou menos uma autoridade anticorrupção, tem a possibilidade de aplicar contraordenações e várias competências próprias, que irá pôr em prática aquilo que é o regime e irá, entre aspas, ser a pessoa que irá fiscalizar todo o regime. Assim, o RGPC é aplicável a pessoas coletivas com sede ou sucursal em Portugal e a serviços e pessoas coletivas da administração direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais e do setor público empresarial, desde que empreguem 50 ou mais trabalhadores. É ainda aplicável a entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privados, público e cooperativo e também aplicável ao Banco de Portugal. É verdade que aqui em relação ao Banco de Portugal, depois há uma exceção, há várias exceções, mas também lhe é aplicável aqui ao Banco de Portugal. Logo aqui nós já podíamos ter várias críticas, também não é aqui o cerne deste webinar. O webinar é olharmos mais para os terceiros. De qualquer forma, repare-se que o critério que foi utilizado por parte do legislador em grande medida é desde que as empresas ou os serviços empreguem 50 ou mais trabalhadores. Podemos questionar a aplicação deste critério, se não podia ser por volumes de faturação, se não poderia ser por competências, ou seja, seria uma discussão para muito tempo. O que é facto é que o legislador decidiu utilizar este critério e é com este que temos de trabalhar. Assim, que medidas temos que adotar à luz do RGPC? Ora, são algumas, e é com este ponto prévio que posteriormente também irei analisar os passos seguintes, mas para descrever, no âmbito do RGPC é exigida às entidades abrangidas a adoção e implementação de um programa de cumprimento normativo, o qual deverá incluir, só antes de avançar, um programa de cumprimento normativo foi aquilo que a lei ou que o legislador quis dizer a uma espécie de pacote de legislação, soft law, um pacote de regulamentação que deve ser criado nas empresas a quem que se lhe aplica o plano de prevenção de riscos de corrupção. Ora, desde logo, a quem se aplica o regime geral da prevenção da corrupção. Desde logo, o que é necessário ter neste programa de cumprimento normativo? Em primeiro lugar, um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, que deverá ser, tem uma multiplicidade de linhas e de objetivos que deverão ser cumpridos pelas empresas, e este plano deverá ser revisto de 3 em 3 anos, ou quando se verifica alterações nas atribuições ou na estrutura societária que justifica a respectiva revisão. Ou seja, se neste plano nós determinamos que em determinadas situações existe um reporte que deve ser dado a alguma pessoa e, entretanto, existe uma alteração na estrutura da sociedade, obviamente que fará sentido que o plano seja revisto até antes mesmo destes 3 anos que a lei prevê. Depois, em segundo lugar, o RGPC também obriga a que exista um código de conduta. Este código de conduta é onde deve estar estabelecido aquilo que são a própria cultura da empresa, a própria a ética que deve estar subjacente ao negócio da empresa, e este código deve ser revisto de 3 em 3 anos, ou também quando se verifiquem alterações nas atribuições ou na estrutura societária que justifiquem a respectiva revisão. Por outro lado, também deve ser criado por parte destas empresas ou serviços um programa de formação para dar a conhecer aos trabalhadores e colaboradores as políticas e procedimentos de
prevenção. Obviamente que isto faz todo o sentido, em bom rigor, o próprio legislador nem tinha necessidade de o dizer, ainda assim há cautela fê-lo. Isto porquê? Porque obviamente não é preciso apenas aplicar um conjunto de normas, um código de conduta, um plano de prevenção, e depois não damos a formação às pessoas, nem damos a conhecer, ou seja, ele é extraordinário, podem ser ótimos elementos e mecanismos de combate à corrupção, mas o que é facto é que se as pessoas não o conhecerem, ele também não serve de nada. Ou seja, o legislador aqui introduziu logo na lei a obrigação de ter este programa de formação, não fossem as entidades esquecerem-se que as pessoas que trabalham nas respectivas entidades necessitam ter conhecimento até para o aplicar. Para além disso, será necessário também ter um canal de denúncias interno. Isto também vem na sequência da diretiva do whistleblowing e posteriormente do regime jurídico que foi aprovado para os denunciantes, em que este canal serve para que qualquer pessoa que tome conhecimento de alguma situação ou de alguma conduta menos própria possa internamente denunciá-la com a proteção da sua confidencialidade e a proteção também dos seus direitos. Para além disso, a lei obriga que exista também uma implementação do sistema de controle interno que assegure a efetividade deste programa e imparcialidade dos procedimentos e decisões. Ou seja, para além de termos o plano de prevenção, um código de conduta, um programa de formação para os respectivos trabalhadores e colaboradores, o canal de denúncias e também um sistema que a seguir vá proceder a esta avaliação e que vá proceder ao controle interno de todas as normas e se as normas estão a ser corretamente aplicáveis. Também aqui fará todo o sentido, ou seja, convém que exista posteriormente, mesmo a nível interno, uma fiscalização por parte das empresas, por forma a que efetivamente o regime seja aplicável. Para além disso, e é aqui que surge uma nova, eu dedico-me mais ao direito laboral e por isso tenho sempre a tentação de dizer uma nova categoria profissional, mas não é propriamente isso, é a designação de um responsável pelo cumprimento normativo, ou seja, tem que existir internamente uma pessoa, internamente ou externamente, depois aqui também há discussões, como em tudo no direito, nada é branco nem preto, tudo fica no cinzento, e também existe aqui uma necessidade de designar esta pessoa responsável que irá, em bom rigor, ser a pessoa que controla ou que obviamente que o legislador deu aqui um nome diferente, isso, o cumprimento normativo, mas na realidade é a pessoa que irá controlar os procedimentos e que será a pessoa responsável por todo este mecanismo que tem que ser criado nas empresas. Depois, temos também, no caso das entidades privadas, é necessário ter uma implementação de procedimentos de avaliação prévia de risco. E isto também vamos falar no ponto a seguir. Aqui só queria enunciar os principais requisitos que o regime estabelece. Ora, avançando então para a parte dos terceiros, nomeadamente, temos aqui o ponto é terceiros, quem são e as questões críticas associadas à sua participação. Ora, à luz do RGPC, quem são os terceiros? Os terceiros são pessoas que trabalham com a empresa ou podemos considerar os colaboradores já como terceiros e os trabalhadores? Não temos aqui, não importa de estabelecer quem são estas pessoas e que este sistema também lhe será aplicável. Será que ele é aplicável? Será que eu consigo, através dos regulamentos e do código de conduta, do canal interno de denúncias, do plano de prevenção de riscos, eu consigo controlar estas pessoas que são terceiras à empresa? Ora, segundo o artigo 18º, neste caso 18, diz-nos o artigo 18 que, sempre do disposto no artigo 6º, onde estabelece aqui o plano de prevenção de riscos e corrupção, diz-nos as entidades privadas abrangidas por este regime implementam procedimentos de avaliação prévia do risco relativamente a terceiros que hajam em seu nome a fornecedores e a clientes. E este é o grande cerne. Ou seja, para uma empresa negociar ou contratar determinado fornecedor, ou mesmo quando consegue angariar um cliente, estabelece aqui uma parceria comercial com o cliente e vai-lhe prestar um serviço, está ele obrigado
a solicitar a estas pessoas que cumpram também o RGPC? Ora, à luz da lei parece que sim. E é aqui a nossa dificuldade, ou a grande dificuldade de aplicação. A lei tenta responder e aquilo que nos diz é que é necessário fazer esta avaliação prévia do risco. Em relação à avaliação prévia, depois no número 2 do artigo 18, diz-nos: os procedimentos devem ser adaptados ao perfil de risco da entidade em avaliação e aptos a permitir a identificação dos beneficiários efetivos, dos riscos em termos de imagem e reputação, bem como das relações comerciais com terceiros, a fim de identificar possíveis conflitos de interesse. Ou seja, nós, à luz do RGPC, quando contratamos um prestador de serviços, quando vamos prestar também algum serviço ao cliente, temos que fazer uma avaliação prévia daquilo que são os riscos e da entidade e da suscetibilidade que ela está em relação a fenómenos de corrupção, e temos que sinalizar. É verdade que depois a própria lei não nos diz, não nos conclui onde é que termina esta avaliação e se no limite nós devemos recusar um cliente. E é aqui que também temos a questão de saber se nós devemos recusar um cliente quando o cliente diz-me: olha, eu nem faço a mínima ideia do que é um RGPC. Eu nunca tratei de um RGPC. Ora, será que este procedimento de avaliação prévia, nós vamos ter todos os elementos e conseguirmos reunir todos os elementos dos nossos fornecedores, das pessoas que agem em nome da empresa e dos clientes? Até que ponto, a nível comercial, isto pode gerar aqui um problema do cliente dizer: olha, até queria trabalhar consigo, mas quer dizer, você manda-me um formulário com 300 perguntas, metade delas eu nem sei responder, o que é que nós fazemos? Recusamos o cliente, dizemos que não, comunicamos a alguma entidade, ou seja, há toda aqui a questão dos terceiros, leva-nos para outro patamar e leva-nos para outra dificuldade de aplicação da lei. Para além disso, e aqui tenho também um ponto, é verdade, eu estou a deixar muitas perguntas e obviamente que a seguir a Tânia irá-nos responder a grande parte delas, mas eu neste momento estou a problematizar, também é um bocadinho típico dos advogados, não é? Mas a Tânia posteriormente vai-nos dar aqui grandes respostas a grande parte dos problemas. Ora, e estaremos nós, este ponto também já podia estar no slide a seguir, mas estaremos nós culturalmente preparados para tal? Ou seja, nós estamos habituados, estamos preparados para cada vez que tivermos que negociar com alguém, cada vez que tivermos que estabelecer determinado serviço, determinada proposta, temos que preencher N formulários, enviar documentação que às vezes até pode ser confidencial e da própria empresa, ou seja, eu estou só a comprar ou em relação a mim, um cliente está só a pedir uma avança dos meus serviços jurídicos. A sério que logo a seguir eu tenho que lhe pedir todos os dados da empresa, saber tudo aquilo que internamente se encontra, como é que a empresa está organizada e culturalmente nós estamos aptos a que isto aconteça? Será que nós já fizemos esta alteração própria, intrínseca, tendo em conta que até a corrupção é uma coisa que está presente desde sempre? Será que o regime jurídico da prevenção da corrupção teve em conta todas estas circunstâncias e também o tecido empresarial português? Ora, e esta é uma das grandes questões que também estão em cima da mesa e que obviamente nos dificultam aqui a aplicação da lei. Para além disso, a adequação, o ponto seguinte que diz que falamos em relação à adequação da realidade portuguesa, ou seja, nós temos que ter em conta, e era aquilo que estava a referir anteriormente, que a realidade portuguesa, ou o nosso tecido empresarial, é um tecido maioritariamente, não posso dizer, também não tenho aqui presente as percentagens, mas o que é facto é que, e é uma realidade, o nosso tecido empresarial português é constituído por médias e pequenas empresas. Ou seja, há toda uma parte das pequenas e das microempresas
que existem N, há N empresas e muitas delas são constituídas, empresários em nome individuais, empresas familiares, onde só existem duas, três pessoas a trabalhar na empresa. Há toda esta parte de pessoas e de entidades que ficou à margem da lei. Ou seja, tendo em conta que a lei só se aplica a partir de empresas com 50 ou mais trabalhadores, há toda uma margem que é muito grande em Portugal, que faz com que estas empresas estejam fora deste regime. Ora, logo aqui nós podemos criticar a lei, e era isto também que tinha referido lá em cima o colega quando refere que é uma lei feita para poucos ou pouquíssimos e por esta questão, ou seja, parece que o legislador aquilo que quis atacar é só as grandes empresas, ou pelo menos as que têm uma posição mais forte no mercado e que já têm uma organização muito, muito maior. Ainda assim, obviamente que existe uma complexidade muito grande de aplicação destas normas. Não podemos esquecer que para além de termos um plano de prevenção de riscos de corrupção que estamos a implementar, em certa medida já devia ter sido implementado, porque a própria lei já entrou plenamente em vigor, ela foi faseada e neste momento está plenamente em vigor, mas também não houve aqui muito auxílio por parte do Estado. É verdade que os consultores, os advogados acabaram por ir fazendo, juristas, enfim, não quero estar aqui a limitar, mas foram fazendo este trabalho um pouco tendo em conta aquilo que era a perspectiva internacional, tendo em conta aquilo que era a realidade que já existia noutros países, e quando nem sequer existia regulamentação, os próprios países e as próprias empresas, até para efeitos de rating, de investimento, de crédito, havia já de sustentabilidade, já havia aqui uma necessidade de uma soft law em que já era necessário ter determinados requisitos, e o que é facto é que isto aconteceu numa primeira fase a nível internacional, ou seja, já havia aqui, mesmo os agentes, nós, enquanto trabalhar neste mercado, nós já tínhamos um background. Mas o que é facto é que a entidade, que é este mecanismo de prevenção, o MNAC, como foi assim criado, como é a sigla, só há relativamente pouco tempo, se não estou errado, há cerca de 2 meses é que lançou o primeiro manual. Ou seja, para as empresas adaptarem-se. Agora, depois de já está tudo em vigor, e só de posteriormente é que o MNAC conseguiu dar-nos aqui alguma sustentabilidade daquilo que foi sendo feito. É verdade que grande parte daquilo que vem no manual e vai de encontro àquilo que que as empresas já adaptaram, pelo menos em relação aqui à nossa realidade da DCM Littler e também da Incentia. Mas o que é facto é que poderia ter surgido, imagine-se que agora o MNAC vinha dizer que era uma coisa completamente diferente e que tínhamos aqui outros critérios a avaliar. Quer dizer, quando a lei já está em vigor, e posteriormente podem partir para a fiscalização e aplicar as contraordenações. Ou seja, mais uma vez aqui o Estado teve dificuldades em agilizar o procedimento. E a questão é, se o Estado teve dificuldades em agilizar o procedimento e possivelmente ainda nem sabe como vai aplicar na parte da fiscalização, imagine-se uma empresa. Uma empresa, de um momento para o outro, teve que aprovar todo um código de conduta, um plano de prevenção de riscos, criar um canal de denúncias, também já era necessário por via da lei do whistleblowing. Para além disso, não nos podemos também esquecer os planos de igualdade que a ACT notifica às empresas. Ou seja, há aqui muita coisa que ao mesmo tempo caiu na mão das empresas. E obviamente que existe aqui uma complexidade de aplicação dos normativos. Eles, em si, eu poderia fazer aqui muitas, mas já me estou a alongar, eu podia fazer muitas críticas ao regime. Ele podia ser mais concreto, podia ser mais específico, parece que fica um bocadinho nos princípios. Também consigo entender, porque o legislador, em certa medida, também não pode prever todas as situações, sob pena de deixar passar muitas, e depois também não consegue proceder a um controle. Mas o que é facto é que, ainda assim, existe esta dificuldade de aplicação, e estamos a falar em muitos procedimentos, a necessidade de ter uma pessoa responsável. Ou seja, há aqui um peso também, obviamente também económico ou financeiro para as empresas. Existe aqui várias realidades e várias
críticas ou não críticas, que põem também aqui em causa a aplicação do regime. Por fim, e eu só este ponto em relação ao terrorismo legislativo, a propósito aqui de umas alterações no Estatuto da Ordem dos Advogados, a nossa bastonária recentemente veio com esta frase, e eu disse, vou utilizar no webinar da Incentia e da Navex amanhã, porque até foi ontem que tinha ouvido aqui a notícia. O que é facto é que, obviamente, que o terrorismo legislativo está muito acima, não estamos perante qualquer terrorismo legislativo, mas o que é facto é que tanta legislação, tanta adequação, tanta necessidade de alterar a realidade. De um momento para o outro, as empresas estão envolvidas neste problema, estão envolvidas numa situação, em diversas regulamentações que podem não conseguir dar resposta. Obviamente que os advogados também ajudam, que os consultores estão aqui para ajudar, mas consigo compreender que se fosse o sócio de uma empresa e que fosse, ou gerente, neste caso, de uma empresa, e de um momento para o outro temos de N regulamentos para dar cumprimento, a criação do novo posto de trabalho, ou pelo menos de novas funções. É quase criar um departamento dentro de uma empresa para controlar toda esta área, e conseguimos entender que é difícil. E no meio de tanta legislação, depois temos diretivas da União, ou seja, há aqui muita coisa. Eu consigo perceber que sem apoio é muito difícil para as empresas executarem. E às vezes não é por má vontade, não é porque não se liga, não é porque não se acha que a corrupção é de facto um drama e é um problema, e que nós todos temos que controlar, e não volto a dizer, não é só nos negócios de milhões, é um pouco em tudo. No nosso dia-a-dia, todos nós às vezes achamos que não sabemos bem o que é, onde é que existe. Eu não tenho nenhum ato que me leve a dizer que cometi aqui algum tipo de corrupção, mas às vezes aquele telefonema, conheces alguém, isto já no limite pode ser considerado aqui uma vantagem. Ou seja, nós próprios culturalmente temos que estar preparados para isto, e temos que lentamente ou rapidamente, lá está, que depois é sempre um problema, de um momento para o outro temos que fazer tudo, temos que nos ir adaptando a esta nova realidade. Eu, obviamente, teria aqui muita coisa para falar, dei só pequenos tópicos. A Tânia, principalmente, irá aqui, e posteriormente o Brian, irão aqui também falar das soluções para grande parte destes problemas que eu meti em cima da mesa. Esse também é aqui o meu papel, e como tal, acho que podemos avançar, e muito, muito obrigado a todos. Parece que a parte da adequação, a prevenção, a avaliação, sobretudo, do risco e a procedimentalização para a conformidade parecem aqui claramente sérios desafios. Nesta medida, vamos passar aqui a falar dos objetivos, vantagens, desafios e estrutura da adoção da avaliação prévia do risco da corrupção, com a Tânia Ferreira. Muito obrigada. Eu gostaria por começar a agradecer não só à DCM e também à Navex pela oportunidade de estarmos aqui a falar sobre um tópico que é um bocadinho controverso, mas também agradecer a toda a gente que nos está a ouvir e a interessar-se sobre este tipo de tópicos. Eu gostaria de começar aqui assim com uma percepção de para que é que serve esta história da avaliação prévia do risco de terceiros. Como o Dr. Cláudio acabou por expor de uma forma brilhante, o legislador diz-nos que há que implementar, mas depois não nos diz muito bem como é que o devemos fazer, nem porque é que o devemos fazer. Diz, avaliar o risco de terceiros, ok, avaliamos. Como é que o fazemos e porquê é que o fazemos? Em primeiro lugar, este processo é necessário para realmente confirmarmos que não existem riscos de corrupção que já estejam associados ao terceiro, seja ele cliente, fornecedor, subcontratado, comissionista, etc. Por outro lado, dar-nos um overview, um conhecimento real dos riscos de terceiro que possam existir, reais, ou seja, efetivos ou potenciais, e também chamar-nos a atenção para sinais de alerta que estejam associados a esse terceiro. Em último lugar, servem também para reduzir o risco de processos judiciais ou individuais por corrupção, porque a corrupção
é um crime que às vezes pode saltar de uma esfera jurídica para outra esfera jurídica sem nós sequer termos ali assim muita percepção de que está a acontecer. Então, seguindo em frente, já vimos os objetivos, eu queria chamar aqui a atenção para as vantagens, porque não é só desvantagens, o Dr. Cláudio já se focou um bocadinho nelas, eu vou também abordar esse tema, mas vamos focar-nos aqui um bocadinho sobre as vantagens. Em primeiro lugar, a primeira vantagem será não estar associados a fornecedores com uma má reputação. A má reputação de um fornecedor muito rapidamente se estende a nós. Se nós estivermos a vender um produto ou um serviço de terceiros que estão marcadamente associados a práticas corruptivas, os nossos próprios clientes vão passar a associar-nos a nós também a essa imagem e vão se querer distanciar de nós. Por outro lado, se pensarmos aqui assim nas fiscalizações, nós estarmos associados muito perto com alguém que está marcado por práticas corruptivas vai quase certamente trazer-nos também processos de fiscalização. Em segundo lugar, temos a facilidade em lidar com os requisitos de diligência devida de empresas de maior dimensão e também tornar a nossa empresa como mais atrativa para a potencial contraparte. Ou seja, o que é que eu quero dizer assim, aqui? Quando estamos a lidar, por exemplo, com uma multinacional muito forte, com um peso de mercado grande, isto não é novo para essa multinacional. Ela já tem estes processos de avaliação prévia de fornecedores e já trazem, eu pelo menos tenho assistido, creio, nos últimos 3 anos, a que estas métricas surjam também nos procedimentos de avaliação destes terceiros de alta monta, sejam clientes, sejam fornecedores. Eles têm peso de mercado para nos obrigar a responder a estas coisas. Se tivermos os nossos processos bem organizados, logicamente que seremos mais atrativos. E se tivermos os nossos processos bem organizados, certamente que nos será muito mais fácil responder a pedidos também de terceiros. Isto vai gerar também vantagens comerciais. Vamos sedimentar a nossa posição de mercado como uma empresa que prima pela compliance, que tem uma marca de transparência. Vantagens relacionadas aqui assim mais com o terceiro é gerar-nos a garantia ou não, ou a falta de garantia, e depois teremos de proceder em conformidade, que o terceiro possui as competências e experiências necessárias para a prestação dos serviços para os quais será contratado, que é um parceiro de negócios confiável, que tem um bom historial, que ele está de boa fé e tem menos possibilidades de comprometer a nossa imagem e de comprometer os nossos ganhos, que cobra um preço justo de mercado pelos seus serviços, e isto vai nos trazer uma vantagem competitiva sobre concorrentes que não estão empenhados em matérias de ética e conformidade. Vamos passar então à procedimentalização da implementação aqui assim da avaliação prévia, dos procedimentos de avaliação prévia do risco de terceiros. Normalmente, e hoje em dia, há um maior escrutínio sobre as áreas de recursos humanos, IDI, sobre a área legal, a área de operações e também sobre a área financeira. A financeira é aquela que é mais escrutinada no momento. Isto vai ter de se alterar um bocadinho e vamos ter de passar a pôr um enfoque maior também nos altos cargos das organizações. Quais são as dificuldades relacionadas aqui com estes procedimentos? Em primeiro lugar, é não saber de que é que vamos à procura. Como é que vamos estruturar este procedimento? Que questões vamos colocar a estes terceiros? Em segundo lugar, temos uma coisa com um cariz preocupante, que é
a implementação destes procedimentos vai atrasar a execução de contratos, porque eles têm a natureza de ser algo que se avalia previamente. Ou seja, antes de contratarmos com alguém, procedemos a este tipo de avaliação. E esta avaliação não é uma coisa que se faça instantaneamente. Não. Há aqui assim uma fase, uma etapa prévia da própria organização, poderá haver também aqui assim uma etapa em que providenciamos um formulário que o fornecedor ou o cliente ou subcontratado irão preencher e depois também uma fase de avaliação. Pode haver um atraso também na parte em que o fornecedor, o terceiro, não sabe o que é que há de responder àquele formulário. Então, isto cria aqui alguns constrangimentos neste procedimento de avaliação prévia, o que irá necessariamente causar constrangimentos também na sedimentação da relação contratual. Pode também surgir aqui faltas de comunicação, falhas de comunicação. Porquê? Porque nós poderemos estar com um procedimento de avaliação prévia extraordinário e muito consistente perante um terceiro e o terceiro nem sequer saber de que é que nós estamos a falar. Então, será sempre preciso aqui assim uma interação também entre o terceiro e a própria organização. Temos também associado aqui assim uma dificuldade na falta de perícia. É um campo novo, é um campo que as organizações, pelo menos as organizações mais pequenas, não podemos esquecer que isto deverá ser implementado por empresas logo a partir dos 50 trabalhadores, são empresas ainda pequenas, não são grandes multinacionais que já lidam com estes processos, se calhar há décadas. E aqui assim, louvo-vos um bocadinho que estão a conhecer mais e a trazer este conhecimento depois de volta para as vossas organizações. E o caminho é este mesmo. Para fazer face a esta dificuldade, temos que nos informar ou podemos descentralizar e pedir ajuda a alguém que possa conhecer melhor esta realidade. E por último, temos os custos associados. Isto vai criar novos fluxos, vai criar novos processos, novos procedimentos e isto acarreta necessariamente um custo para a organização e custos que numa organização que tem de 50 a 60 colaboradores não vai ser muito fácil de suportar. Se calhar deveríamos ter escalonado aqui assim um bocadinho mais. Quando falamos de diligência prévia, temos aqui assim uma escala, aqui assim com o número 3, daquilo que eu acredito que deve ser implementado quando se vê o risco do terceiro. Então começaremos, e isto é uma sugestão, não é nada sedimentado em pedra, isto tem de ser adequado à realidade organizativa. Então, em primeiro lugar, eu pugno por analisar a finalidade do projeto, fazer uma análise prévia dos aspectos financeiros do terceiro, ou seja, temos aqui assim, por exemplo, pedir o registro de beneficiário efetivo, analisarmos o contrato a ser sedimentado entre as partes e ver se há ali assim algum red flag, ver também a nacionalidade, ver o âmbito de atuação do terceiro, fazermos um processo de verificação documental, vermos na documentação que temos se há ali assim alguma coisa que nos faça levantar um bocadinho mais a atenção. Vermos a análise completa do negócio e o risco da organização, fazermos a análise desse próprio risco e então criamos a oferta final. No final, isto vai dar lugar à validação daquele terceiro ou a uma ação corretiva. Ou seja, nós temos estes procedimentos todos e o que é que acontece se o terceiro nos demonstrar que realmente tem tudo aquilo que nós andamos à procura? Belíssimo,
podemos ir em frente com o contrato, não há grandes riscos que resultem daquele terceiro. Tudo bem que isto funciona sempre num ciclo de PDCA, há sempre que voltar a validar e voltar a entrar no processo. Agora, o que é que acontecerá se o terceiro não tem, por exemplo, requisitos legais a que está obrigado, ou tem alguém ali assim na administração ou na direção que tem um historial de corrupção no seu passado, ou se achamos notícias de algum indício de algum crime a ser cometido por alguém naquela organização, nós temos de avaliar isso e ver de que forma é que vamos responder e qual é o efetivo risco para nós. E seria expectável que, quando o risco é muito grande, nós decidíssemos não ir em frente com a sedimentação daquele contrato. No entanto, aí está, voltamos mais uma vez à realidade portuguesa. E pode ser difícil de conciliar. Então, sedimentando aqui assim um bocadinho, exemplos de controle de risco de terceiros, temos, por exemplo, a recepção e a análise do registro de beneficiário efetivo, realizarmos backgrounds financeiros e a forma de pagamento do contrato, vermos, por exemplo, se estamos perante o preço para aquele contrato será o justo e o normal de acordo com a nossa realidade, vermos também se o terceiro tem competências naquela matéria, vermos ali o historial de arquivo público, de acervo público, se há um historial de corrupção ou notícias controversas, vermos a reputação, verificarmos a reputação comercial e vermos a postura perante questões de ética e conformidade. Este último ponto só será possível através destes questionários de qualificação de fornecedores, em que perguntamos ao fornecedor: você é obrigado a ter isto, isto e aquilo, de que forma é que implementou? Mas isto de uma forma assertiva. Nós temos de saber o que é que vamos perguntar logo à partida e o que é importante para nós sabermos. Eu, para finalizar a minha apresentação, quero terminar aqui assim por questões controversas. O Dr. Cláudio já abordou esta parte, mas é uma parte que se afigura pertinente, que é o The Elephant in the Room. Nós estamos numa realidade em que o nosso tecido empresarial é composto por pequenas e médias empresas, que a maior parte das empresas que já são obrigadas a implementar o RGPC tem ainda um número de colaboradores reduzido entre, se calhar, os 50 e os 100. E de que forma é que é expectável que estes procedimentos de avaliação prévia do risco de terceiros sejam aplicáveis a clientes? Porque nós vamos ver, a maior parte das organizações portuguesas não tem uma posição de mercado tão forte que lhe permita esta avaliação de clientes. Os próprios clientes não têm sequer uma postura ainda ética que baste para reconhecer qualquer validade nisto. E isto é uma obrigação legal. E pior ainda, foi o que foi também já abordado pelo Dr. Cláudio. Mesmo que nós consigamos implementar estes procedimentos relativamente a clientes, o que é que vamos fazer com a informação que recolhemos deste procedimento? O cliente não cumpre. Então o que é que eu vou fazer? Vou deixar de trabalhar com aquele cliente? Vou deixar de lhe vender os meus produtos, os meus serviços? Eu acho que existem muito poucas empresas no tecido empresarial português que possam realmente aplicar isto a clientes e que possam reagir perante a inconformidade dos seus clientes. Pronto, e fico por aqui. Muito obrigado a todos e se calhar passarei então a palavra à doutora Ana. Muito obrigada pela sua apresentação, doutora Tânia. Foi muito
relevante. Esta última parte, sobretudo, é um ponto muito, muito válido e que nos requer muita, muita reflexão. Para dar seguimento aqui à nossa apresentação, aqui da parte da Navex, Bryn John. So, please, Bryn, you could enter and talk about your team. Sure, thank you. Yeah, hi everybody. Thank you for having me in, and apologies at my lack of language skills and having to speak English today. But my name's Bryn, and I work for Navex. And we are a global governance, risk, and compliance company offering kind of centralized solutions to try to help with these problems that we're discussing today. Now, I joined today to really talk about the global trends that we are observing. I wanted to take you through some issues that we're seeing globally, the problems that our customers are facing, but also how they are dealing with those problems and what we can do to help with that. Now, one of the big issues, one of the big focuses that we've been seeing for really the past 18 months is an increased concern around company ownership. Now, there have been a lot of driving factors behind this. I think that one of the big factors was the Russia and Ukraine situation with the invasion there, and as a result of this, we've seen a lot of organizations having a greatly increased concern around who owns the companies that they're working with. Now, this is often a very difficult issue to deal with. It's often difficult to find who owns a company. And often, if a company is, let's say we screen a company for sanctions, if we haven't looked at who those owners are, it might not be clear that there's a problem there. So a lot of companies that we work with now are heavily focusing on finding who the owners of those companies are before doing any kind of screening. Now, there are always limitations to this kind of process. A lot of times we try to do this from a database, and of course there are always going to be limitations to these databases. Not all of this data is stored in a database. So we often tend to see a lot of investigations being done as well. Basically anything we can do to find out who owns a company, and then find out if you're subject to direct or indirect sanctions by working with that organization. Talking more specifically about that Russia-Ukraine situation, we are finding that there are, it's really a near complete embargo from a lot of jurisdictions. It's basically a no-go area for a lot of organizations at the moment globally. And that's being reflected in legislation from the United States, from places like the Department of Justice and the Office of Foreign Assets and Controls. We're also seeing limitations from the UK, limitations right across Europe. So it's a very heavy restriction that's in place at the moment. Now, this also, of course, does apply to other areas. We're also seeing a lot of ownership concerns around China, for example. And the best practice that's being kind of, put in place is that we really should be vetting all parties thoroughly for ultimate beneficial ownership, working with counsel to identify, basically anything that we possibly can. Oftentimes what we see is that, we might start with the basics. So we often start by simply asking, trying to find out that information from the company directly. So it's always worth trying that self-disclosure first, because sometimes you'll get further than you might think. But of course, we would then escalate to some kind of database-driven research. And if that is not enough, then of course, that's when we go more towards an investigation. And what we're going to do in a minute is take you through a little bit more on how we can help with that process as well. So we'll get there in a moment. Now, another trend that we're very much noticing is an increase in personal liability. So I think historically, a lot of these penalties that have been imposed by, the US OFAC, but also by other legislations across the world, they often tended to be very organization-led. So it would be the organization that was subject to those penalties. But in the last few years, we've seen a great increase in the actual individuals being penalized for this. And this is something very important to note, is that,
you're not necessarily so protected by the organization as you once were. People are being targeted individually for mistakes that they've made, and claiming that you weren't aware of the problems these days is not enough. That there has to be some kind of digital system in place. There has to be that audit trail and that legal defensibility to really show that you had done everything that you possibly could to look for these issues and to basically make sure that you aren't personally liable. Now, in alignment with this, we're also seeing that those penalty values are increasing. So more and more, that the fines that are being imposed are increasing. They are becoming more of a personal liability. And again, this is really making sure that there is that incentive there to make sure that companies are doing the right things right. So that's another trend that we've noticed. Now, the final trend I wanted to mention, it's a little bit different to the others, and it is going off on a little bit of a tangent. I know that today our main focus is, of course, anti-bribery and corruption. But we're finding that a lot of companies that we work with are feeling a greatly increased pressure to look at more of the environmental and social side of this as well. And I think that historically, that was often a separate part of the business that was interested in this. These processes were often very disjointed. There would be, the legal counsel, the legal side of the business looking at anti-bribery and corruption. And then there would be more of the sustainability side looking at the E and the S of ESG. But we find that a lot of organizations these days are trending towards wanting to incorporate all of this into one program. And so a lot of the customers that we work with as Navex are now wanting to build that, especially, the human factors side, looking at human rights violations, looking at forced labor. We're often building that into the same program, into the same system, as where you're also looking for sanctions and looking for reputational issues. So we are seeing a big trend in that, and that's something that we are, we're here to help with. Now, what I thought we would do next, now that we've given a little bit of context behind this, is I wanted to talk about what we can do to help with this. So we as Navex are working very closely with Incentia to kind of help provide these solutions to help our customers find the easiest way towards fixing these problems, basically, and doing everything that they possibly can to make sure that they're not in a vulnerable position. Now, we want to make sure that you can protect your organization's reputation. And of course, it's not just reputation. It is also protecting, making sure you don't get subject to penalties, making sure you don't get any legal action against you. Now, our aim really is to build all of these things into one centralized platform. So we're trying to make sure that you're equipped to make this process much more efficient, much more automated right from the beginning, and build it all into one place. So we're going to help you with not only the very beginning of the process, where you actually have to start working with these third parties. The very beginning of that process is usually gathering data, finding out who you're working with, getting as much information from them as you possibly can, so that you can make an informed decision, and also so that you can take a risk-based approach. And that's what we do. We help you to gather that information. We help you to get the self-disclosure. We help you to understand who you're working with, so that you can then take that risk-based approach towards the due diligence that follows. Now, we're also then going to build into this program the ability to screen these third parties. So we're going to find out who those owners are. We're going to screen them. We're going to find out if there's any sanctions problems, but also if there's any reputational problems as well. And then the idea is that if you find any problems, or if you're working in a high-risk jurisdiction, you can go even further and you can run an enhanced due diligence. You can get investigations run, and we can help you really to go as deep as you possibly need to go to make sure that you are completely covered and that your reputation is protected. Now, I'm just going to spend a couple of minutes taking you through a little bit deeper of how we can help with that, and also just maybe talking about some best practice.
so that you can understand what our customers are doing and how we see this being used. So we normally see that the beginning of this process would be the onboarding. Of course, you're very likely to have a large existing third-party database that you currently work with, and that's great. That's something that we would also focus on. But at the same time, as you progress in future, you are going to be adding new third parties, and we need to make sure that the process is followed for those as well. So we are here to equip you with a streamlined onboarding system. We can get those third parties to self-register, to add themselves to your system, to record their information, but also to fill out any questions that you might have for them. So, for example, a big thing that we often see is the need to find out if they have a code of conduct. Simple things like that. So we can help you find out if they've got that document. If they have it, we can get them to share it with you. If you want to get them to read your code of conduct, we can share it with them. And if they refuse to read anything, if they refuse to, to agree to it, then that's going to raise red flags. So we're always scoring everything right from the beginning. And that's what we'll see a lot of our customers do. They will start with that self-disclosure to find out anything they can from a third party before investing any time and money in going any further with any screenings. Now, we would then maybe look to screen those third parties once they've been added to your system. So we're going to offer not just a one-time screening, but ongoing monitoring. And we're going to find out if that third party is subject to any sanctions, any watch lists, if there's any known political exposure, even if there's any adverse media against them. So we're looking at regulatory and reputational issues to really understand who you're working with, assessing that risk and using that risk to take a risk-based approach automatically. Now, we're also going to find out who the owners of that company are, and that can be done initially through a database style screening. So we can run a report, find out who those owners are, and then include them in that screening. And that is something that we're seeing more and more of our customers doing. It used to be a small part of what we do, but it's rapidly become something that we're seeing most customers doing. Now, with all of this, we're not just doing a one-time screening. We're not just doing a basic screening. We are working further with that information. So we are going to have automatic workflows depending on the risks that you uncover. So if you were to start working with a third party that you're not going to be spending much money with, they're in a low risk jurisdiction, you're not going to be using them again, and the risk to your organization is low, we might not go so far. But if you started working with a third party in a high risk jurisdiction, and it was maybe an agent or a joint venture that you were going into, we're going to want to go much deeper. And again, it's all about taking that risk-based approach, and automating that process is what we're here to do. Now, there are, of course, times where a database style screening is not enough. Not everything is in a database, unfortunately. We would love it to be. It would make our lives much easier, but unfortunately it isn't. So in the situations where we need to go further, we're also here to enable that. So we work very closely with an investigative partner, a company called Pacific Strategies and Assessments, and they are there really to go deeper where you need that human touch. So maybe it's because you've got suspicions that there are problems. Maybe it's because it's a high risk engagement for your organization, but we use that risk-based approach and go deeper as we need to. So we could, for example, have a person travel to the location. They could go into courtrooms and find documents that aren't available online or on databases. They could perform site visits to that organization. So the idea is that no matter how high that risk, Navex and Incentia can help you to make sure that you're going as far as you need to so that your organization is protected. Now, what use is all this information if we can't then use it? And again, that's something that we really want to help you with. More and more, of course, we're seeing our customers want to have that reporting on this data. So it's not just about gathering that data, but it's making sure that that data is actually usable and useful for you. So
we work, we have powerful dashboards. We work with Microsoft Power BI to make sure that all of this data is extractable, is available at a glance, and that you can spot the trends. And the idea is that we're trying to equip you with that legal defensibility. We're trying to make sure that you have that audit trail. So if you ever get subject to any kind of investigation by any of these global legislations, you can prove that you've done the right things right. You can show that you took a risk-based approach. You can show that it was done consistently. You can show that you've done everything that you could with the data that you had, with the information that you had, and that you didn't bury your head in the sand. Now, that's everything I wanted to add today. I just wanted to take you through those global trends that we're seeing. And as a recap, that's things like increased scrutiny on individuals, increased fine sizes, increased attention on ownership of companies. And then I wanted to just quickly take you through what we can do to help with that. So what I'll say is, if you did ever want to see any more information on how we can help with this and what we're seeing, or even if you just want to talk to us about what our experience is and what we're seeing globally, then feel free to reach out to Incentia. We're working very closely together, and they will be able to put you in touch with us, and we can take you through what we can do. Thank you, everybody, and I'll pass back across. Thank you for your presentation and for our perspective of the things that we talked today. So it's really important to have a platform that could help us with the challenge of the day-a-day. Muito obrigada também por continuarem connosco, e agora chegou o momento de termos perguntas relativamente a tudo o que fomos falando aqui hoje, tudo com apresentações brilhantes, com muita propriedade, e que com certeza deixaram muitos elementos de reflexão. Portanto, abriria também aqui tempo para que possam colocar as perguntas e possamos fazer aqui um momento de respostas, talvez dinâmico, porque muito possivelmente teremos aqui perguntas similares. Portanto, também muito obrigada pela vossa atenção até agora, e chegou o momento de termos também aqui algumas respostas até a perguntas deixadas aqui também durante as próprias apresentações. Deixado aqui o tempo para deixarem perguntas, dizer-vos que obviamente foram ditas coisas muito importantes neste momento, e com possibilidade de refletirmos também no decorrer dos próximos tempos. As perguntas podem vir posteriormente e por outras vias, portanto também pedimos que se sintam à vontade para endereçar questões também a qualquer um dos oradores pelas vias de contacto disponibilizadas. Agradecer-vos uma vez mais por este tempo e por estarem connosco, por refletirem connosco e por também quererem saber mais sobre estes momentos. Obrigada também a cada um dos oradores. É muito gratificante poder fazer isto em parceria. Aprendemos mais assim. Acho que sabemos que juntos vamos mais longe, não é? E estes desafios não são fáceis de responder. Portanto, também um agradecimento especial aos oradores. Incentia, da CM Little e Navex, continuaremos juntos a tentar responder aos desafios do dia a dia. Muito obrigada a todos.